A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o obreiro Rogério. Congrego na Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo da terceira etapa do Jardim Céu Azul, a qual sou ovelha da pastora Socorro. Eu agradeço primeiramente a Deus, agradeço também a nossa pastora presidente Eloide Ramos e ao nosso pastor Gideon Júnior, a qual são idealizadores dessa grande obra do Senhor, que é a leitura bíblica diária. Agradeço também a minha pastora Socorro pela confiança a mim prestada para estarmos meditando na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 25. Dando continuidade à leitura bíblica diária, nós iremos meditar hoje em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 32 até o versículo 35, que diz assim a palavra do Senhor. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue, e de me vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, que se tu não te apressas e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face, glorificado seja o nome do Senhor. Amada Igreja do Senhor, na leitura bíblica anterior nós já ouvimos falar muito sobre Abigail e os seus atributos. Porém, hoje nós iremos ver mais um pouco sobre ela e sobre Davi. Nós iremos ver que Davi, no versículo 32 e 33, ele reconhece tamanho erro que ele iria cometer, a qual Deus usa Abigail para impedir de tamanha transgressão. Sim, amada Igreja do Senhor, vimos que Davi estava prestes a cometer justiça com as próprias mãos, e não somente o sangue daquele que te fez mal, mas também daqueles inocentes que ali estavam iria ser derramado. E Deus ali usa Abigail para poder livrar Davi de tamanha injustiça que ele iria cometer. Deus ele abomina a injustiça, mas também nos ensina que não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Devemos ser justos em nossas escolhas, mas deixar que ele faça justiça por nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas dêem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não diga: eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Se pararmos para meditar, iremos ver que Davi não está passando por um momento fácil. De um lado, é a falta de mantimento e ele ali escondido no deserto. Do outro lado, é o povo zifeu que por 2 vezes vai falar a localização onde Davi está, vai até o rei e falar: olha, Saul, Davi está escondido em tal lugar. E do outro, é Saul incansavelmente que lhe persegue para matar. Porém, podemos ver que neste grande deserto de aflição, de angústia, de perseguição, Deus ele está com seu servo em todo momento, lhe guiando. E muitas lições Davi está aprendendo, e uma delas é crucial: esperar e confiar fielmente no Senhor. Dias difíceis em nossas vidas é necessário para firmar ainda mais a nossa fé e moldar o nosso caráter. Porém, nós também iremos ver que Abigail alcançou misericórdia. A sua humilde oferta e a sua humilhação tocou o coração de Davi de tal maneira que no versículo 35 ele vai dizer: olha, sobe em paz à tua casa, e veis aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceito a tua face.
Como temos se portado diante de Deus, em meio aos problemas, em meio às aflições? Será que estamos tendo humildade suficiente para nos prostrar aos pés do Senhor e clamar pela sua misericórdia? Será que temos ofertado ao Senhor? Hoje não é necessário aparecer na presença de Deus com 200 pães, com odres de vinhos, uvas passas. Olha o que diz em Salmo 51, versículo 17. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Senhor Deus não desprezarás. Sim, amada igreja, um coração obediente à palavra do Senhor, um coração contrito, um coração aquebrantado, Deus ele não despreza. Salmos capítulo 34, versículo 18 e 19 vai dizer, olha, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Quando o mal bate à nossa porta, devemos fazer igual a Abigail, nos apressar e descer na presença do Senhor, em buscar a sua face para que possamos alcançar a graça de Deus e pela sua misericórdia sermos socorridos pela sua forte mão. Os amados irmãos, lembra da mulher cananeia? Não teve a sua identidade revelada na Bíblia, mas a sua fé ficou registrada nos evangelhos de Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28, e Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. A sua ousadia e persistência nos deixam uma grande lição de fé. A mulher cananeia tinha uma filha que sofria com um espírito imundo, a qual, quando ela soube a notícia que Jesus Cristo estava ali pelas cercanias, ela foi de encontro a Jesus em busca da cura da sua filha. A súplica da mulher cananeia foi recebida com resistência. Ao ver Jesus, ela gritou, olha, Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Jesus não responde a sua súplica. E os discípulos até sugerem que ela fosse embora. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 23. Momentos depois, Jesus se dirigiu àquela mulher e diz, olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Apesar da repreensão, essas palavras não foram suficientes para impedi-la de se colocar aos pés de Cristo. Mateus capítulo 15, versículo 25. Logo depois, Jesus vai falar, fazendo uma metáfora. Não é certo tirar os pães dos filhos e lançar os cachorrinhos. A resposta daquela mulher foi ousada e crucial. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ao ser surpreendido com aquela resposta tão determinada, Jesus destacou a fé daquela mulher e a sua filha foi curada naquele exato momento. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 27. Apesar de curta, essa passagem nos ensina que devemos ser resilientes e nunca desistirmos de buscar a Deus, mesmo numa situação de desespero. A mulher cananeia não murmurou e não desistiu. Em nenhum momento ela blasfemou ou falou o nome de Jesus em vão, amada igreja. Porém, vivemos em tempos difíceis, de pessoas de coração e cerviz dura, que em meio às provas, tribulações, em meio aos desertos, estão cheias do seu eu e não se dobram na presença do Senhor. Não buscam mais a presença de Deus, não se arrependem verdadeiramente, pensam que podem sair sozinhos dessa situação, porém não podem. Infelizmente, estamos vivendo tempos que preferimos sacrificar do que obedecer. Como assim, Rogério? Pessoas que sacrificam a sua família, sacrificam o seu ministério, seus bens, sacrificam até mesmo a sua alma, a qual o inimigo está matando, roubando e destruindo, e não obedecem, não se convertem e nem se arrependem de suas atitudes terríveis.
para alcançar a misericórdia do Senhor. Em nossas vidas, nos recusamos em se humilhar, nos recusamos em nos dobrar na presença de Deus, em buscar verdadeiramente a face do Senhor, com o coração aquebrantado, com o coração contrito. Lá em Salmos capítulo 40, versículo 8, vai dizer, olha, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração, glorificado seja o nome do Senhor. Creio que todos já ouviram falar de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa da sua iniquidade, a qual Deus, respondendo à pergunta de Abraão, disse, olha, se houver 10 justos, por amor daqueles, eu pouparei essas cidades. Está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 32. E ali não tinha sequer 10 justos. Aquelas cidades eram tão perversas que Deus ali envia 2 anjos à casa de Ló para os retirarem daquele lugar, porém os homens daquela cidade queriam praticar atos inaceitáveis e fazerem mal para aqueles anjos enviados do Senhor. E sabemos que tamanha foi a destruição daquele lugar. Talvez você esteja se perguntando, por que isso, Rogério? Só para fazer um comparativo, que Deus ele é Deus justo e misericordioso. Assim como a destruição de Sodoma e Gomorra foi anunciada, a de Nínive também foi. Porém, Nínive escutou a voz de Deus através da vida do profeta Jonas. A palavra de Deus vai dizer que o rei e toda aquela cidade creram e se arrependeram, e Deus teve misericórdia daquele lugar. Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se arrependeram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Lá em Jeremias capítulo 18, versículo 7 ao 10, olha o que diz. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra o qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava em fazer. No momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que eu tinha falado que lhe faria. Neste contexto da palavra do Senhor, podemos aprender e não somente aprender, mas também aplicar em nossas vidas, que a ira é inevitável. Davi, ele se ira e vai cometer vingança, porém foi humilde em reconhecer que era Deus que estava o livrando daquele pecado a qual ele iria cometer e não o fez. Nós já lemos Romanos capítulo 12, versículo 19, que diz, olha, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E nós iremos ver que Deus, ele retribuiu e Deus, ele vingou este ato que Nabal fez contra Davi. O homem, segundo o coração de Deus, agiu de misericórdia. Assim também nós devemos fazer o mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 7 vai dizer, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Davi era um homem justo e reconhece que iria cometer tamanha injustiça. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, vai dizer, olha, mas tu, ó homem de Deus, foge das coisas e segue a justiça. Novamente. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Provérbios capítulo 21, versículo 21 vai dizer, olha, o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra, glorificado seja o nome do Senhor. Devemos também aprender com Abigail, a qual intercedeu por toda a sua casa,
Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós sabemos que ela era uma mulher vigilante, atenta, e eu creio que era uma mulher também que orava a Deus, porque ela teve sabedoria em como agir naquela situação. Uma mulher prudente, sábia, que usou todo o seu conhecimento para reverter aquela situação. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Amada igreja, Nabal ele expôs toda a sua insensatez porque ele era tolo. Porém, Abigail agiu com inteligência, com base no conhecimento que ela tinha, porque ela conhecia quem era Davi. Será que nós estamos agindo com base no conhecimento da palavra do Senhor? Porque nós temos como base a palavra do Senhor. Ou será que nós estamos como um tolo, expondo toda a nossa insensatez? Amada igreja, devemos todos os dias conhecer mais e mais o nosso Senhor. Lá em Oséias vai dizer, olha, então conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Ela sabia quem era Davi e a autoridade que Deus lhe tinha constituído. Porém, ela lhe tratou não como servo, e sim como rei. Por muitas vezes deixamos de reconhecer a autoridade de Cristo, a qual foi constituído Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não se colocamos no lugar de servos. Porém, muitas das vezes queremos que Ele nos sirva, nos livre, nos liberte, nos salve, nos honre, porém não damos honra devida a Ele. Não obedecemos a sua palavra, não nos dobramos diante da presença dEle, não nos humilhamos a Ele. Ela ofereceu o que ela tinha de melhor. Ela se humilhou e o adorou como rei. Sim, amada igreja. Ela chega e o adora como rei. Então lá no versículo 35, a qual nós já lemos, ele vai dizer: Davi tomou de suas mãos o que ela tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Nós iremos ver lá em Lucas capítulo 7, uma mulher pecadora que lavou os pés de Jesus Cristo com as suas lágrimas e secou-os com seus cabelos, depois o beijava e o ungiu com um unguento, aquilo que ela tinha de mais valioso. E lá no versículo 48, Jesus vai dizer para aquela mulher: olha, os teus pecados são perdoados. E no versículo 50, ele vai dizer: a tua fé te salvou, vá em paz. Lá em Marcos capítulo 5, iremos ver a mulher que tinha um fluxo de sangue. E no versículo 33, ela se prostra diante de Jesus Cristo, temente a Ele, temente em sua presença. E no versículo 34, Jesus vai dizer: olha, filha, a tua fé lhe salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Todas as vezes que nós se aproximarmos de Cristo com reverência, humildade, com o coração aquebrantado, nós iremos encontrar paz, nós iremos encontrar aquilo que nós mais almejamos para a nossa alma. Sim, amada igreja, Deus ele vai nos consolar, o Espírito Santo do Senhor vai ser o nosso consolador, nós iremos encontrar paz de espírito. Amada igreja, devemos em todo tempo reconhecer que quem nós somos e quem é Jesus em nossas vidas, e sabermos que sem Ele nada podemos fazer. E Abigail, lá no versículo 31, ela vai dizer: olha, quando o Senhor lhe fizer o bem, lembra da tua serva. Lembra de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Quando um ladrão reconhece que ele sim era merecedor de estar ali,
Porém, Jesus Cristo não merecia estar naquela cruz. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: olha, lembra de mim quando entrares no paraíso? E ali naquele momento ele obteve misericórdia do Senhor, quando Jesus responde: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E nós iremos ver mais à frente que Davi se lembra de Abigail. Glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra. Aqui encerramos a nossa leitura de hoje. Na próxima leitura, veremos como vai ser o retorno de Abigail para sua casa. Gratidão a Deus e a cada irmão que nos acompanha nessa maravilhosa leitura diária. Que Deus continue nos abençoando. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.